Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho. Eu sou o Wellington Ribeiro e você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para hoje refletirmos mais uma vez o nosso guia de estudo, o Evangelho de Marcos. E a lição dessa semana está muito especial. E é claro, para uma lição especial, tem que ter pessoas especiais. Então eu quero apresentar ou deixar que eles se apresentem aqui, esses meus dois nobres convidados. Olá pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o Michel Casemiro, seu amigo e seu irmão. Estaremos aqui juntos para aprender um pouquinho mais sobre essa lição maravilhosa e é um prazer, Wellington, estar aqui. Prazer é todo Primeira nosso. vez, né? É. Então vamos embora. Seja bem-vindo. Obrigado. Você, meu amigo? Olá, boa noite Michel, boa noite Wellington, boa noite para você que está aí nos acompanhando do outro lado. Para quem me conhece, meu nome é Guilherme, para quem não me conhece, meu nome também é Guilherme, o nome não muda, então assim, para mim é um privilégio estar aqui. Já tive algumas vezes, já tive do lado de lá, já agora tô do lado de cá, né, já tivemos aqui, é uma honra voltar, poder recapitular, ver que esse podcast cada dia cresce, que a gente tem a oportunidade de juntos conhecer mais a respeito da palavra de Deus. Então é um privilégio estar aqui e é isso. Michel, faça a oração para a gente iniciar, por favor. Sim, oremos. Santo Deus e amado Pai que habita nos céus, nesse momento a Tua palavra será aberta, Senhor, assim como os nossos corações também estão abertos. Queremos pedir a iluminação do Santo Espírito Santo, que Ele nos conduza nessa leitura, nesse estudo. Nos abençoe aqui, abençoe aqueles que nos ouvem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que está aí do outro lado, já pegue a sua caneta, pegue o seu guia de estudos, faz o seguinte, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo esse nosso podcast e faça o seu pedido de oração. Eu vou fazer questão de ler cada um deles e estar orando por vocês. O nosso guia de estudos está avançando no Evangelho de Marcos. Na semana passada, vimos alguns milagres de Jesus realizados à margem ali do lago. E a decepção daqueles que queriam coroá-lo como rei, e ele frustra as expectativas daquela plateia. Agora, Jesus começa com alguns ensinamentos mais pontuais e contradizendo também algumas questões culturais e tradicionais da sua época. Quero ler com vocês, amigos, o nosso verso para memorizar, que está em Marcos capítulo 7, verso 15. Olha só o que diz aqui, ó. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. O guia de estudos vem como tema de dentro para fora. Amigos, a gente vai tratar mais detalhadamente esse aspecto, mas eu quero ouvir de vocês, assim, o que entra não contamina, o que sai, o que Jesus está querendo ensinar para a gente já no início dessa semana? Wellington, essa é uma lição de fato bem importante para a gente, né? E assim, com várias lições para a gente aprender. Jesus falou disso não só nesses dois capítulos, mas muitas vezes Jesus advertiu as pessoas ali ao seu redor. Muitas das vezes eles falavam, né? Sepulcro caiado, ou seja, por fora uma vida esteticamente bonita, parecia cristã, mas por dentro, nada. Por dentro não há essência. E quando a lição fala disso, a gente vai avançar, né, ao longo dos nossos comentários. Algumas pessoas até se utilizam desse verso aí fora para poder dizer que nós estamos livres agora para comer o que quiser, que isso não importa mais, não existe mais lei de saúde, né, que Deus nos deu e que a gente sabe que é uma bênção. E as pessoas se utilizam desse verso muitas das vezes, mas o que Cristo está falando ali é algo totalmente diferente. E a gente até concorda que não adianta não comer certo tipo de alimento se a gente estiver sendo canibal com pessoas, né? O que Cristo estava querendo mostrar era que a gente precisa se preocupar com aquilo que sai do coração, com aquilo que está dentro de nós. A gente precisa buscar dia a dia ter um coração puro, ser mais parecido com Jesus. A Bíblia, inclusive, vai dizer, né, em passagens, né, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Ou seja, pessoas que até têm uma vida por fora que parece ser uma vida cristã, frutífera e tudo, mas que quando Jesus volta fala, eu não conheço vocês. Por quê? Porque se preocuparam com esse exterior, e é claro que o nosso exterior muitas das vezes reflete o interior,
Mas é possível a gente viver uma vida de uma capa, de uma aparência e por dentro não ter nada. E é impossível o contrário. A gente não ter por fora, se a gente está cheio do Espírito de Deus, de amor, de paixão pelas pessoas, é impossível que isso não se reflita no exterior. Então Jesus estava falando sobre isso, né? A necessidade da gente buscar dentro uma comunhão íntima, uma vida santificada, um coração renovado pelo amor, para que assim o nosso exterior seja fruto do que está dentro, e não apenas uma capa, né? Ô Michel, e esse ensinamento de Cristo, de dentro para fora, parece que ele está combatendo até mesmo uma incoerência religiosa daquela época, né, amigo? Verdade. Jesus ele faz algumas críticas aos escribas, aos fariseus, aos religiosos, aos crentes daquela época, né? Pessoas que se colocavam ali num pedestal de superioridade. Né? E quando eu penso para avaliar essa crítica, eu lembro muito do fermento, do exemplo ali do pão, né? O fermento que vai agindo de dentro para fora, né? E o pão, a massa, ela vai tomando uma forma bonita, né? Dentro desse processo. E Jesus ele faz essa crítica porque os cristãos daquela época viviam muito de aparência, de rituais. O ritual ele ganhou mais força, mais relevância do que a santidade e a fidelidade ao Deus vivo. Então Deus ele condena, ele critica, né, aquela relação entre a tradição humana e os mandamentos, os preceitos divinos. Né? E assim, já pegando o gancho aí na sua fala, né, desse conflito de tradição humana versus os conceitos divinos, a gente vê que no capítulo 7, do verso 1 até o verso 13, os líderes religiosos eles chamam ali a atenção de Jesus porque os discípulos dele não estavam ali lavando as mãos, né, para poder se alimentar, e eles tinham todos esses rituais, né, não, higienicamente falando, é correto, só que eles estavam aplicando uma conotação também espiritual, um aspecto de santidade, de perfeccionismo nisso aí. E Jesus, ele responde de uma forma tremenda. Eu fico pensando assim, em quanta sabedoria que Jesus tinha para poder lidar com esses assuntos. Guilherme, Jesus, ele de vez em quando dava ali uma freada em todo aquele tradicionalismo judaico, né, amigo? E assim, qual era o problema desse tradicionalismo naquela época e na vida do povo de Deus naquele momento? Quando a gente olha, né, Marta, a gente estava até falando um pouquinho, conversando, né? A gente tem pessoas com perfis diferentes. Tem gente que é um pouco mais conservador, tem gente que é um pouco mais tradicional, tem gente que é um pouco acha que pode fazer uma concessão ali e aqui. Então, assim, e a gente fica muitas das vezes, até vivendo atualmente, trazendo a lição para os nossos dias, muitas das vezes, da mentalidade jovem, inclusive, quem está certo, pode ou não pode, é isso ou aquilo, né? E a gente vai transformando muitas das vezes o cristianismo numa lista de pode ou não pode. Eu sempre falo isso, né? Quando na verdade o cristianismo é uma lista de quero ou não quero. Quanto mais próximo eu estou de Jesus, mais eu quero as coisas que Jesus quer. Então quando a gente vai perguntar pode isso ou pode aquilo, a gente tem que estar, eu quero ou não quero. Se a gente quer, isso vai falar para a gente. Aquilo que a gente quer demonstra o que está de fato dentro do nosso coração. E Cristo, ele veio muitas das vezes para mostrar, né, a gente vê um pouco disso na lição, e Jesus, de maneira muito sábia, começa até a citar outros exemplos. Vocês estão preocupados com isso, mas a Bíblia também fala que vocês devem ter cuidado com os pais e tudo, e vai usando a própria palavra para mostrar assim, vocês querem aceitar a parte que convém vocês. Como vocês querem apontar o dedo aqui, vocês querem aproveitar essa parte agora, que Moisés fala para lavar as mãos e tudo. Mas tem um outro ponto bem importante, Jesus toca na ferida. E aí é importante a gente entender, né, de acordo com o estudo da lição, que a gente nunca pode colocar a nossa tradição humana acima das pessoas ou acima da própria palavra de Deus. Existem gente que ama a igreja. E é claro que a gente tem que amar, mas ama a igreja e aquilo que a igreja em algum momento diz que não deveria ter sido feito porque um líder no passado falou isso e ela continua com aquilo sendo uma verdade absoluta, mesmo que não tenha fundamento bíblico. E para defender aquilo que muitas das vezes nem tem fundamento, ela está disposta a expulsar pessoas do nosso meio,
a tirar pessoas. Por quê? Porque a tradição está acima do assim diz o Senhor. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós corremos o risco de manter um ritual e uma aparente visão de que estamos corretos, quando na verdade a gente está ferindo, está tirando pessoas do nosso meio, né? Então a gente precisa buscar um equilíbrio, como eu volto a falar, como a gente tem as visões diferentes, um mais conservador, o outro, mas entendendo de que nós temos um fundamento, e esse fundamento é a palavra de Deus, e se a gente encontrar o nosso tradicionalismo e não há fundamento bíblico, mesmo que essa seja uma visão pessoal e individual de cada indivíduo que tem o direito de ter, nós precisamos estar dispostos, quem sabe, a respeitar, né, se a gente não tiver o fundamento bíblico. O que tem fundamento é inegociável, mas aquilo que é apenas uma tradição, a gente precisa tentar entender, né, o outro. E falando nisso aí, Michel, a tradição ela pode ser passada verbalmente, socialmente, e as pessoas vão aderindo a um determinado comportamento. Só que o problema é que nesse aspecto aqui do Evangelho e desse momento de Cristo, a tradição estava acima da própria palavra de Deus. E aí Jesus combate duramente e firmemente isso. Amigo, como é que a gente hoje pode se proteger para não sermos pegos pela tradição humana e começarmos a deixar de lado princípios imutáveis da palavra de Deus? Marcos, no capítulo 7, lá no verso 6 em diante, Jesus ele vai fazer uma menção de Isaías, né? O texto lá em Isaías chama o povo de hipócritas, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. É uma consequência. Se nós começarmos a negligenciar, ou quando negligenciamos os mandamentos, os preceitos divinos, os preceitos humanos vão ganhando mais força. Os zelos que têm o seu valor dentro da comunidade religiosa, dentro da igreja, o zelo ele tem a sua importância. Precisamos cuidar das coisas de Deus, porque são coisas sagradas. Até para que não se deixe ser levado pela avalanche secular, né? Sim, né? Nós precisamos nos converter, sermos luz, para levarmos luz para o mundo. E hoje, se a gente for avaliar em alguns aspectos, parece que essa ordem inverteu. Estamos deixando de ser luz e estamos recebendo luz do mundo e trazendo para dentro da igreja. Então, as tradições, os rituais, ele tem o seu valor. Mas quando isso toma o lugar do sagrado, quando Deus ele passa a ficar de lado e eu, como um ancião, como um pastor, tomo esse lugar de Deus, quando as minhas orientações pessoais, quando as minhas convicções pessoais subtraem o valor de Deus, aí o bicho pega, meu irmão. Aí é um perigo, né? É um perigo. Eu fico pensando que, nesse aspecto, né, amigos, tanto pode existir um aspecto de tradição dentro de uma denominação, como outras religiões podem fundamentar sua própria doutrina dentro de tradições humanas. E, inclusive, eu quero falar para você, querido amigo e amiga que nos assiste, que uma das formas para você identificar se a sua igreja, onde você congrega, está presa a tradições, é você ser guiado pelo Espírito no estudo da palavra. E nós nos colocamos à disposição para estudar com você esta palavra. Eu fico lembrando aqui, amigos, para a gente encerrar esse aspecto da tradição, uma vez uma senhora, minha mãe, eu estava coordenando o jejum e ela disse assim: mas meu filho, porque eu estava conduzindo o grupo e nós jejuamos todas as quartas-feiras, das 6 ao meio-dia. E ela disse assim: mas meu filho, o jejum para ser aceito tem que ser um jejum de 24 horas. Aí eu olhei para ela assim e disse: ok, mãe, me mostre então na sua Bíblia onde é que está escrito isso. Não tem esse texto, não existe isso, não existe nenhuma orientação sobre isso. Mas aí ela falou assim: mas quando eu entrei na igreja, nós fomos ensinados dessa forma. Então olha como é que é a tradição. Ela até muitas vezes tem uma intenção boa, né, Guilherme? Mas a gente tem que ter cuidado porque ela pode criar uma máscara
que impede a gente de sermos essência como Deus espera que sejamos, né? Wellington, e esse ponto, esse exemplo, né? É até interessante porque a gente não está falando que não pode fazer o de 24 horas. Não. Se você deseja jejuar as 24 horas, a gente vê jejum de 21 dias, enfim. A gente vê por aí. Então não está falando isso. Mas o que está falando é assim, ó, não existe, não é só por esse meio. Esse é um meio que foi criado, é uma cultura, é um hábito, é uma tradição que veio se passando. E quando a gente olha para um ponto que a gente precisa entender, nós não estamos aqui falando que tradição é algo ruim. Nós temos tradições familiares, enfim, são coisas que a gente foi ensinado daquela forma. Mas a gente precisa buscar um pouco de sabedoria para lidar com isso, porque um dos grandes mandamentos, né, que a gente defende, que faz parte da nossa doutrina, ele perdeu um pouco do seu sentido na época de Cristo, que afeta inclusive hoje por causa de quê? Por causa da tradição. Porque as pessoas começam a deixar de guardar o sábado, porque elas entendem que guardar o sábado era não poder cuspir no chão, era poder não andar não sei quantos quilômetros, era poder não ir em tal lugar. E Jesus vem e quebra isso e fala, se a ovelha cai, vocês não vão ajudar a ovelha. Jesus ensina o verdadeiro sentido do sábado. Ao mesmo tempo, amigo, hoje muitas pessoas dizem que não guardam o sábado porque era uma tradição judaica, que é um erro completamente infundado na Bíblia, né? Isso, e é por isso que a gente tem que buscar esse equilíbrio, entendeu? Porque quando você olha do exemplo do sábado, por exemplo, e você coloca muita tradição, se torna um fardo o dia. E não foi para isso que Deus fez. Por outro lado, se você não entende que a gente crê no assim diz o Senhor, a gente leva aquilo ali, era uma tradição. Aquilo ali, hoje eu já vi na internet por aí pessoas dizendo, e movimentos, né, que se levantam como cristãos dizendo de que o fato de ter apenas uma mulher era uma tradição, e essa tradição foi sendo quebrada ao longo das culturas. Você pode ver que em algum lugar ali o povo pode ter mais de uma mulher e tudo, e defende de que em cada época existe uma tradição para você ter um jeito certo de se relacionar, e que hoje a gente já pode se relacionar da forma que quer, enfim. Perigo, a gente precisa buscar o equilíbrio, porque senão a gente entra numa zona muito perigosa. E quando eu digo equilíbrio, é equilíbrio fundamentado na palavra de Deus. É entender que aquilo que Deus deu luz e está claro para nós, nós devemos fazer de acordo com aquilo que está escrito, né? O fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. É leve. Falando em fardo leve, eu fico pensando aqui nesse ensinamento onde Jesus coloca essa comparação, que ele não quer apenas mãos puras, que Deus espera coração puro. Porque muitas vezes a gente coloca a vida religiosa como um fardo mesmo, mas quando a gente começa a observar que precisa ser de dentro para fora, começa a ficar suave. E aí, amigos, eu quero conversar com vocês aí, me ajudem nesse aspecto, né? Marcos 7,15. Olha o que diz Marcos 7,15. Diz assim, ó: tudo que vem de fora entra pela pessoa, não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Eu fico pensando nesse aspecto aqui, como Jesus queria combater a aparência exterior sem a essência interior. O texto ele conclui, né, dizendo: você que tem ouvido, ouça. Nós que temos ouvido e podemos ouvir, precisamos entender o seguinte: Jesus estava dizendo, não é o que entra pela boca que contamina um homem, né? É aquilo que sai, aquilo que a gente fala. A gente pode usar até um exemplo. Se você toma aí uma substância, um refrigerante ou qualquer outra substância que pode alterar o pH do teu sangue, isso vai, a longo prazo, isso pode trazer e vai trazer alguns danos para a tua saúde. Mas o fato de você ingerir aquela substância, seja sólido ou líquido, não vai manchar o teu coração ao ponto de te fazer ser uma pessoa má, ou uma pessoa ruim, ou um pecador. Mas o que está no teu coração, os teus sentimentos, os teus pensamentos pecaminosos, e quando você externa isso que você tem aqui guardado, isso contamina mais do que aquilo que você está ingerindo. A aparência, já diz o ditado, a aparência, ela engana. Eu posso estar aqui bem vestido,
cabelinho na régua, como diz a história, um terninho bonito, uma Bíblia debaixo do braço, posso pregar bem, posso cantar bem, mas isso pode não passar de uma farsa. E eu posso estar perdido. Por quê? Porque o meu coração está manchado, duro, estou vivendo de uma aparência. Enquanto eu recapitulava nessa lição, eu pensei comigo, né? Ela tem uma pergunta: mãos puras ou coração puro? E eu pensei assim: nem todo mundo que tem mãos puras tem o coração puro. Mas todo mundo que tem o coração puro também tem as mãos puras. Porque as obras que sairão de dentro de um coração puro, elas serão naturalmente de mãos puras. Coração cheio do amor. A mão vai se estender para o quê? Para oferecer amor. Coração cheio de gratidão. As mãos vão se estender para ser grato, para ser grato com as pessoas, para ser grato com Deus, enfim. Agora, nem sempre mão pura, ação bondosa, aqui que a gente só demonstra sem tratar lá dentro do coração, vai gerar em nós um coração puro. Por quê? Porque muitas das vezes elas são feitas com a intenção da gente autopromover a nossa imagem, da gente simplesmente levar algum tipo de vantagem. Então a gente meio que maqueia: eu vou mostrar minhas mãos como puras para eu poder alcançar o que eu quero, para eu poder chegar onde eu quero, mas o coração não está puro. Então assim, naturalmente, e essa deve ser a nossa preocupação. Tem gente que fala assim: mas vocês estão falando que não precisa ter mão pura? Precisa, mas a nossa preocupação é com o coração. Porque se o coração estiver puro, automaticamente as mãos também estarão puras. Eu fico pensando que às vezes a sociedade, até mesmo a igreja, ela impõe uma pressão social para que a pessoa se ajuste e se adapte. É normal isso acontecer. Só que muitas vezes a gente vê pessoas que se ajustam externamente ao padrão que socialmente é aceito naquela comunidade. A roupa, a frequência em determinado dia, eu tenho que fazer isso e ok. Só que Deus não está preocupado com esses aspectos exteriores apenas, se internamente a pessoa não está vivendo e desfrutando a transformação gradual da manifestação do Espírito na vida dela, para que Cristo seja refletido na vida. E aqui Cristo ele é bem incisivo, né, quando ele fala assim: olha, eu e meu Pai, né, vamos dizer assim, estamos preocupados com aquilo que vem de dentro, porque externamente os líderes religiosos eles eram melhores que qualquer pessoa naquela época, mas Jesus sabia que a intenção do coração deles era completamente má e queriam simplesmente matá-lo a todo instante. É um perigo isso, né? Verdade. Eu certa vez conversava com um amigo, né, dentro desse contexto, e aí eu lembro que eu falei o seguinte: todo cristão, ele tem, vamos falar por essência, tem a obrigação de ser um bom cidadão. Por quê? Nós que conhecemos a Jesus, nos aproximamos dele, entramos em um processo de transformação, que é diário. A cada dia a gente vai melhorando um pouco nesse aspecto, né, dentro desse processo de santificação. Então, se espera que nós sejamos bons cidadãos, né, cumpridores das normas. Só que o cidadão em si, embora ele também tenha a obrigação de ser um bom cidadão, mas se espera menos dele. Por quê? Nós pregamos um Jesus que ele transforma, que ele restaura. Então, quando alguém vê algum, vamos intitular, né, aqui os crentes cometendo algo errado, os holofotes, as metralhadoras, todas são viradas para aquela pessoa que caiu. Por quê? Olha o crente, como é que crente faz isso? Se esperava mais dela. Eu esperava mais de você, às vezes escutamos isso da família. Eu esperava mais de você. Você agora não é crente? Mas entendemos que existe um processo. Que quando a gente vai se aproximando de Deus, vamos melhorando, e essa melhora, ela começa de dentro para fora. E é muito interessante isso que você falou no início, Guilherme, por quê? Se o coração ele está puro, as ações elas vão testificar isso. Nós não pregamos salvação pelas obras, mas alguém que está salvo vai ter obras diferentes. O comportamento, o vestir, o ouvir, o falar vai ser diferente, porque recebeu a salvação em Cristo Jesus. E falando em salvação, Jesus, nas suas viagens, ele
atravessa ali e vai para uma região onde ele encontra uma mulher de uma nacionalidade diferente. Culturalmente e socialmente eles não eram aceitos pelos judeus, mas Jesus tem um encontro com ela e opera um milagre. Uma fala interessante é dela. Ela fala sobre migalhas, sobre cachorrinhos. Jesus também usa essa expressão, né? O amigo Guilherme, o que esse milagre que Jesus proporciona para essa mulher pode ensinar para a gente da cura da filha dela, mas não apenas da cura, né? A quebra da barreira cultural que Jesus faz com ela. Eu acho extraordinário essa história. E eu confesso que muitas vezes, né, a gente lê a Bíblia no automático, a gente lê ali e nunca, tipo assim, tinha entendido o que Jesus está falando aqui de cachorrinho, de migalha, né? Enfim. Até que, de fato, um dia eu parei, fui pesquisar, fui tentar entender o que estava, e eu vi uma beleza extraordinária. E eu vejo, primeiro, Cristo tá assim, demonstra a graça de Cristo. Cristo veio salvar a todos, né? Existia essa barreira, só que Jesus, a princípio, para alcançar o coração daquela mulher, né, que fazia parte de um povo dito não povo de Deus, não dos seguidores de Cristo, Jesus olha e fala para ela: não é justo eu deixar de atender meu povo? Tem uma fila aqui para eu atender. Tem um monte de gente aqui da minha família, gente que está me seguindo, tem os meus discípulos aqui, tem gente que está precisando de milagre. E não é justo eu tirar deles o milagre para dar para você. E é interessante que Jesus olha e fala assim: não posso deixar de atender. E eu acho extraordinária a resposta dessa mulher. Porque ela fala meio assim: Senhor, eu não preciso que o Senhor pare de atender eles aí, me dá da migalha. Me dá do que sobra, me dá me coloca no final da fila, me dá um benefício menor, mas me dá a migalha, porque a migalha do Senhor já vai ser o suficiente para a minha vida. E aí Jesus, né, fica extraordinário, fica assim, não que ele foi pego de surpresa, né, mas ele ressalta a resposta daquela mulher em público, porque ele encontra fé. Uma fé que está disposta a falar assim: Senhor, se o milagre não for do jeito que eu quero, se o milagre não for do jeito que eu estou pedindo, às vezes a gente quer falar isso para Deus: eu quero que seja assim, assim, assim. Mas essa mulher vai lá e fala: Senhor, se o Senhor não curar assim, se o Senhor quiser dar só uma migalha, se cair só uma migalha, eu estou feliz, eu vou me alimentar dessa migalha. Essa migalha vai ser o suficiente. E eu acho essa história extraordinária. É uma história de alguém que, mesmo sem ter o conhecimento de Cristo, como muitos que o seguiam tinham, ela estava disposta a aprender de uma forma de falar: Senhor, eu quero conhecer, eu quero te servir, e eu vou estar feliz, mesmo se eu tiver apenas um pouco do que o Senhor é capaz de dar. Michel, é interessante, né, que Jesus, ele dá essa pausa na mulher como se fosse um balde de água fria, né, nela. Só que é intrigante porque, assim, se ele não queria fazer o milagre, por que ele vai para aquela cidade? Se ele não queria abençoar quem não era da nacionalidade judia, né? Mas, na verdade, ele queria abençoar, mas ele está testando ali a fé dela. E a resposta dela é tão tremenda que Jesus, de onde ele está, ele só ordena e o milagre já acontece na casa dela, né, amigo? E que exemplo para nós hoje, porque muitas vezes queremos tanto, pedimos tanto, e esquecemos que o que Deus ele nos dá vai ser suficiente para o objetivo dele. Qual é o objetivo dele? Nos salvar. Deus ele vai nos dar tudo aquilo que for suficiente, que for necessário para que a gente se salve. E ela tinha fé e entendia isso. Aí vamos parar para analisar quem era aquela mulher. Gentil, era mulher, talvez mãe solteira. Nenhum dos atributos aproximava ela de Jesus. Pelo contrário, tornava ela numa posição de distanciamento, porque os gentios eram rejeitados pelos fariseus, pelos cristãos, pelos bons, né? Os que se diziam bons. E Jesus, e mesmo esses atributos, não foram suficientes para impedir a ousadia dela de minimizar a fé dela no Senhor Jesus. Ela enfrentou tudo isso, venceu a discriminação, foi provada, mas no final recebeu a bênção. E falando em bênção, Jesus sai dessa cidade,
O Evangelho de Marcos é lindo, né? Ele mostra Jesus em movimento, andando, pregando, ensinando, curando. E aí agora aparece no caminho dele uma pessoa que era surda e tinha problemas vocais, né? Parece que era aparentemente gago. E Jesus faz um milagre na vida deste homem. Que coisa tremenda. Ele cospe, toca, suspira e dá uma ordem. Amigos, eu quero que vocês me ajudem nesse texto, porque ele é muito lindo, né? O que a gente pode aprender da forma diferente como Jesus realiza esse milagre? Que foi diferente dos outros, né? Nas outras ele fala e a fé restaura e o poder dele manifesta. Vimos outros dias que a mulher com fluxo de sangue toca no manto e é curada. E agora que ele tem um procedimento diferente. O que a gente pode aprender disso? Aproveitar para ressaltar, né? Os evangelhos, eles são belos e cada um com a sua forma. E Marcos parece que ele escreve com essa pressa de querer contar todas as histórias, né? Às vezes a gente vai em outros evangelhos, a gente encontra a mesma história um pouco mais detalhada, só que Marcos tinha uma pressa, assim, eu quero pregar logo, eu quero falar logo do que ele fez, não importa os detalhes, eu quero que o povo saiba o que ele fez, para o povo crer, entender. A visão de Marcos a respeito dos milagres, ela é de fato uma visão bem bela, né? E com isso a gente está tendo o privilégio de estudar um trimestre inteiro esse evangelho e a gente precisa fazer uso disso. E aí, como o Elton, tem várias lições que a gente pode aprender dessa história, mas Jesus, eu fico impressionado com a pessoa de Cristo. Eu li há um tempo atrás um livro chamado Incomparável Jesus Cristo, né? Para mim, um dos melhores livros que eu li na vida. E o autor, ele falava, né, que Cristo era... ele usa uma expressão que Cristo era um rabi travou. Cristo não conseguia se dominar, ninguém conseguia. Cristo pegava as pessoas de surpresa. Cristo não era administrado ali pela sociedade e tudo. E Cristo, ele faz um milagre agora surpreendente. E eu paro para pensar, tem muita coisa que o texto bíblico fala que é belo, mas tem coisas que o texto bíblico não fala que também é belo. E eu fico pensando, o que fez Jesus fazer esse milagre? Às vezes eu fico pensando, por que ele não falou? Por que ele não fica curado e está tudo certo? Às vezes Cristo tomou essa atitude para chamar a atenção da audiência, do público que estava ali. Talvez se Cristo fala, alguém não ouve, mas quando Cristo para, talvez todo mundo se levanta, né, e olha assim, mas o que ele vai fazer agora? E né? Todo mundo espera. A expectativa toma conta. Isso aí, Cristo gera expectativa. E aí a gente não sabe, porque João vai dizer que Cristo fez muitas outras coisas que não estão relatadas no Evangelho, mas quantas coisas podem aconteceram depois desse milagre? Quanta gente volta o seu olhar e quantas curas ainda acontecem em nosso meio? Quantos milagres Cristo faz hoje? Hoje a gente olha e fala, não tem mais esperança, mas Cristo deixa, às vezes, se utiliza de uma situação totalmente complicada e reverte para mostrar assim, eu estou no controle. Então eu acho que uma das lições que a gente aprende com esse milagre, embora isso não esteja de maneira explícita no texto, mas eu acho que está de maneira implícita, quando a gente vai olhar, que Cristo fez isso de diferente para chamar a atenção, não para poder ganhar fama, não, mas às vezes para que alguém que estava ali começasse a olhar para Cristo de maneira diferente. E Michel, falando em olhar de maneira diferente, surdez e gagueira. Será que Jesus estava querendo mandar um recado também para Israel naquela época, que havia perdido a sua identidade? E também para hoje. Será que hoje nós, como igreja, não estamos um pouco surdos e gagos diante da nossa missão? Esse sussurro dele, para mim, foi um ponto bem importante, é o X da questão. Porque ele suspira. E no livro Desejado de Todas as Nações, a serva do Senhor, Ellen White, ela faz um comentário assim, tremendo. Ela diz, ele suspirou ao pensar nos ouvidos que não se abririam à verdade e nas línguas que se recusavam a reconhecê-lo como o Redentor. Jesus, ele poderia abrir ouvidos surdos, mas não forçaria os corações a crer nele. Jesus, ele pode abrir os nossos ouvidos hoje, os nossos, dos amigos que nos acompanham,
mas Ele não vai forçar a abertura da porta do nosso coração. É por isso que Apocalipse diz que Ele bate. Ele bate a porta. Essa mensagem foi para o povo lá, naquele tempo, mas é para nós hoje. Nós precisamos permitir que Deus ele abra os nossos ouvidos, mas também que sensibilize os nossos corações para que a gente tenha forças para abrir a porta, para que Ele entre, faça a morada e faça a arrumação que Ele sabe que vai tornar um ambiente perfeito. Falando em ambiente perfeito, Jesus ele realiza muitos milagres, e ainda assim parece que os líderes religiosos da sua época queriam mais provas, né? Queriam sinais, um sinal do céu. E isso eles pedem logo após Jesus multiplicar novamente o pão e alimentar uma multidão de 4.000 pessoas, e ainda sobram cestos. E aí ele junta ali com os discípulos e vão no barco. E eles esqueceram de levar o pão. Intrigante isso, né? Eles esquecem de levar a comida. Mas aí Jesus vai conversar um pouquinho com eles sobre o aspecto do fermento, para eles não se contaminarem com o fermento dos fariseus, né? Aquilo que eles tinham no coração que poderia atrapalhar. Cuidado com o fermento dos fariseus. Amigos, quando os milagres não são suficientes, o que fazer, né? Porque tem muita gente que quer milagre, mas a gente vê aqui tantos milagres que Cristo realizou e eles não creram. Tem um texto aqui na notinha, aqui na lição, que diz o seguinte: se os ouvidos e os olhos estiverem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas seriam descartados como tudo o que aconteceu antes. Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos obstinados. Se a pessoa está determinada a não acreditar, pode acontecer qualquer coisa, né? Que não vai resolver. Tem um amigo meu que ele dizia o seguinte: só não vai para o céu quem não quer. É fácil ir para o céu, a gente precisa só aceitar. Por muito tempo eu tinha um conflito interno semelhante aqui a esse contexto, de pedir a Deus milagres. Eu pedia: Senhor, eu preciso de alguns milagres. Às vezes a gente quer algo grandioso para se convencer de que Deus existe e de que Ele está ao nosso lado. Sabe aquele momento que se torna um divisor de águas? Paulo teve um momento. Depois do encontro com Jesus, daquele episódio, ele não foi mais o mesmo. E eu pedia muito ao Senhor: Senhor, eu quero ter esse momento, para quando eu estiver fraco, eu olhar para trás, olhar para aquele momento e dizer: não, o Senhor está comigo e Ele permanece. Mas se eu estiver com o meu coração fechado, como era o caso dos fariseus, os ouvidos estavam tampados, os olhos fechados, o coração duro, poderia chover gotas de ouro. O milagre que Jesus fizesse ali não seria suficiente, porque eles estavam obstinados à incredulidade. E por que os milagres não eram suficientes, né? Porque eles não conheciam quem realizava os milagres, né? Eu lembro de uma história que eu já ouvi, acho que muita gente já ouviu aí também, mas é até falando de um pastor que um dia falado para ele: pastor, o senhor acredita mesmo que Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias no ventre do peixe, depois foi jogado para fora? E ele respondeu: conhecendo o Deus que eu conheço, se a Bíblia me falasse que Jonas engoliu o grande peixe, ficou 3 dias com o peixe no ventre e depois jogou o peixe para fora, conhecendo o Deus que eu conheço, ainda assim eu acreditaria. E eu acho que é exatamente aí que entra essa questão dos fariseus, né? Eles não conheciam, eles faziam questão de não querer conhecer Jesus. Eles olhavam, Jesus era acusado de ter demônios porque faziam um milagre. Então, assim, durante muito tempo, né, talvez se Cristo viesse seguir toda a tradição, fazer tudo de acordo com eles teriam juntado essa questão do milagre, né, e falar: não, é Ele mesmo. Mas quando eles vê Cristo quebrando algumas das tradições, acusando a religião deles de uma religião vã, mostrando para eles a necessidade que eles tinham de ter um coração purificado, mesmo todos os milagres, porque Jesus contradisse eles, né, falou deles, eles não quiseram aceitar. E muitas vezes isso acontece no nosso meio.
a gente não entrega o coração a Jesus como deveria, porque Jesus fala coisa que a gente não concorda. E a gente acha que não vai concordar, porque, não, isso aqui não está certo. A Bíblia está falando que está, é assim. Não concordo. Então, por isso eu não me batizo. Por isso eu não devolvo o dízimo, porque eu não concordo com isso, com isso. E a gente fica buscando essas respostas e a gente acaba se parecendo muitas das vezes com esse povo do tempo de Cristo. Né? E aí a gente volta ao tema central, né, do nosso guia de estudo, de dentro para fora. Então, se dentro não há transformação pelo Espírito, né, amigo? A gente nunca vai reconhecê-lo como Senhor. Podem acontecer inúmeros milagres. Depois do êxtase de um milagre, vamos querer outro, e outro, e outro, e outro, e a nossa fé pode ser totalmente frágil. Amigos, o nosso tempo avançou. Eu quero que vocês façam as considerações aí finais, mandando um recado para os nossos amigos que nos assistem. Tem um pensamento que fala que Jesus, ele nos convida para sermos adoradores por excelência e não adoradores de aparência. Eu estava pensando na lição e me veio esse pensamento. Jesus, ele me chamou para ser um adorador por excelência e não um adorador de aparência, alguém que vem para a igreja, que se veste bem, que pode cantar bem, que pode pregar bem, que aparentemente está bem. Jesus não me chamou para ser apenas isso, ele me chamou para ser um adorador, para que o meu externo reflita o meu interior. E essa lição, ela veio dar esse puxão de orelha em mim. Eu falo por mim, veio dar um puxão de orelha em mim. Então hoje eu estava pensando, meditando, aí me veio esse pensamento. Eu fui convidado para ser um adorador por excelência e não de aparência. Obrigado, Michel. Guilherme? Amigos, pensando, né? Judas se preocupou durante boa parte do ministério dele em ter as mãos limpas. Queria mostrar um cristianismo bem legal, parecido, preocupado com os pobres. Ele se preocupou tanto durante certo período da sua vida com Cristo em ser um cristão com as mãos aparentemente limpas, que ele termina a sua história com as mãos sujas. Se ele estivesse, quem sabe, se preocupado em ter o coração limpo, a sua história teria terminado de mãos limpas. Então, com esse paralelo, eu quero dizer para alguém que vai assistir, como fica lá no canal, talvez alguém vai assistir esse vídeo aqui daqui 1, 2, 3, 5 anos, a gente não sabe quando esse vídeo vai chegar, mas quando você estiver assistindo, lembre-se que existe um Jesus que quer que você não seja um cristão apenas de aparência, mas um cristão em essência. E esse Cristo, se você sentir, é difícil purificar meu coração, ele é egoísta, ele é avarento, mas é ele que dá poder para isso. Se você buscar conhecê-lo, automaticamente o conhecimento dessa maravilhosa pessoa que é Cristo gerará em nós um coração puro. Queridos amigos, eu quero apenas ler aqui um trecho no livro do Espírito e Profecia, Desejar de Todas as Nações, que diz assim, e com ele eu concluo. A religião de Cristo é a própria sinceridade, zelo pela glória de Deus. Essa é a motivação implantada pelo Espírito Santo. E unicamente a eficaz operação do Espírito pode implantar esse motivo. Somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua atuação, da atuação do Espírito de dentro para fora. Nós convidamos você a seguir o nosso canal, a compartilhar esse material com a sua classe, com os seus amigos, com a sua igreja, com a sua família, para que mais pessoas sejam abençoadas com esse conteúdo. E lembre-se, semana que vem temos o nosso encontro marcado aqui no nosso podcast. Guilherme, pode orar para nós, amigo, por favor? Posso? Vamos lá? Pai querido, nós queremos te pedir que o Senhor faça de nós verdadeiros adoradores do Senhor. Amém. Deus Espírito Santo, nós queremos suplicar ao Senhor que trabalhe em nós, gerando os frutos do Espírito, para que então possamos ser mudados de dentro para fora. Amém. Esse é o nosso desejo e pedimos o nome de Jesus. Amém. 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 Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais,
envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata!